Começamos Começamos! mais uma edição do CPCast. Hoje eu tenho voz, meu nome é Gabriela, Eu sou o Luciano Nogueira, Luciana é diretor pedagógico, a Gabi é coordenadora de Educação Infantil e Fundamental 1. e hoje nós falaremos sobre... Hoje nós falaremos sobre adolescentes novamente. Foi um pedido da galera? Também, mais um senso de responsabilidade, porque a gente tinha perguntas que não foram respondidas na primeira edição. Boa. Foi bem recebido, o pessoal comentou aqui com a gente de adolescentes que foi bom, se eu conseguir falar. Hoje, depois de um dia de trabalho, a gente vai chegar lá, né? É verdade, por favor, desculpem qualquer... A gente normalmente grava de manhãzinho, cedinho, sábado de manhã. Hoje, dia 12/7, quarta-feira, 18h08. Vamos ver como é que isso sai depois de um dia. Né? Bom, se sair bom, eu espero que a gente não repita esse horário, mas tudo bem. Mas vamos lá. Vamos lá. No último de adolescentes, a gente respondeu perguntas sobre amizade, né? A gente falou Sim. sobre amizade e sobre... A gente falou sobre se os pais têm sempre razão, né? Ah, tá. Ou quando o pai e a mãe não concordam com alguma coisa, Na educação. quem deveria. Eu lembro sempre de uma história quando a gente fala disso, né? Aquela história de... Falam, será que se uma árvore cai na floresta sem ninguém ouvir, será que ela faz barulho, né? Eu fico pensando assim, será que se um homem falar o que ele pensa de verdade e nenhuma mulher escutar, ele ainda tá errado? Sempre. Né? Então, então, numa disputa de pai e mãe, quem tem a razão, né? Engraçado. Eu acho que isso pega um pouco na outra pergunta que a gente vai responder hoje, né? Porque tem diferença entre o que o homem pensa e o que uma mulher pensa. Tem diferença. Ou a forma que um homem se expressa e a forma que uma mulher se expressa. Tem bastante diferença. Cancelamento vem, Gabi, pode ficar tranquila. Hoje ele vem. Hoje a gente tá nesse caminho aí. Mas vamos lá, vai. Vamos lá, temos porque aí? a primeira pergunta é sobre isso, né? E a primeira pergunta é, que bom que eu tô fazendo e que você vai responder, quais as diferenças entre educar um adolescente menino, menina, e o que priorizar para cada um? Não tem diferença, acabamos o podcast. Brincadeira, tem diferença, fiquem Ficar aí. amiguinho de todo mundo, né? Isso, não tem diferença, fica tranquilo. Educa seu menino, sua menina igualzinho que vai dar bom. Brincadeiras à parte, vamos lá. Não é só educar o adolescente, né? É educar a pessoa menino e a pessoa menina. Uhum. Como o nome já diz, é um menino e como outro nome já diz, é uma menina. São pessoas diferentes. Existe uma linha de pensamento, né, de educação, que fala sobre a pessoa humana, o desenvolvimento da pessoa humana, né? E a educação personalizada fala muito sobre isso. E aí, dentro dessa linha, existem o que a gente tem que olhar? Quais são os aspectos que a gente tem que olhar dessa criança? E aí, um dos aspectos que a gente tem que olhar para essa criança é quem essa criança é. Então, quando a gente olha e vê, quando a gente entende, olha para aquela criança e vê o que ela é na sua capacidade, ela é uma pessoa, primeiro, única e irrepetível. Uhum. Então, se ela é única e irrepetível, eu não posso criar da mesma maneira. E aí, é só a gente fazer uma analogia. Se você tá ouvindo a gente e tem 2 filhos meninos, você educa os 2 iguais? As 2 crianças são iguais? Não. Se você tem 2 colegas de trabalho, você educa você fala com os 2 da mesma forma? Não. Somos pessoas únicas e irrepetíveis, somos pessoas diferentes. Então é óbvio que tem diferença entre um menino e uma menina, entre a educação de um menino e a educação de uma menina. E isso não tá longe de ser problemático. A gente brincou aqui de cancelamento, mas é porque, gente, é o que é, né? As pessoas são diferentes e a gente educa as pessoas de forma diferente. Mas vamos lá. Eu não acho que tem diferença do adolescente só. Uhum. Tem diferença desde a criança, desde que a criança nasce, desde que ela é um bebezinho. Primeiro ponto que a gente pode falar da diferença é entender que meninos precisam e querem, independente de temperamento aqui, tá? Não tem. Quem não conhece temperamento, procura lá no nosso episódio. Não tô falando de temperamento, tô falando de pessoa. Meninos precisam ser estimulados a ir, a sair, a se desafiar. Ah, Gabi, mas você falou que melancólicos não fazem isso. Coléricos é que fazem. Mas eu não tô falando de temperamento, eu tô falando de pessoa. Meninos
são assim, eles querem isso, eles buscam isso. Se você não educa meninos dessa forma, se você educa meninos para estarem, eu não tô dizendo de acolhimento, tá? Crianças têm que ser acolhidas quando elas precisam ser acolhidas. Eu tô dizendo de desafios, de desafiá-los. Então, meninos precisam ser desafiados. Primeiro ponto. Ah, Gabi, mas aí eu não desafio minha filha menina, ela pede pra qualquer coisa. Não, não é que você não desafia. Você mostra isso de uma maneira diferente. Você incentiva, você não desafia. Se você for no dicionário, desafio e incentivo são coisas diferentes. Então, a diferença na educação é a forma que a gente conduz a educação. É a forma que a gente vai estimular um e a forma que a gente vai estimular outro. Então, acho que a primeira diferença seria um incentivo e um estímulo. São coisas diferentes. Sim? Cabe? Sim, cabe. Você tava falando e eu tava pensando, desculpa. Você tava falando e eu tava pensando aqui em causos, né? Sempre bom. E eu acabei de ver que um livro que eu tenho tá valendo uma fortuna, cara. Eu ia citar ele aqui, procurei, né, rapidinho enquanto você falava, e eu descobri que ele deve ter sido cancelado, por isso que ele tá caro assim. Normalmente eu tenho alguns desses. Quando o livro não é mais vendido, é tirado de circulação, você vai num estante virtual da vida pra achar um usado e ele tá muito mais caro que os outros. Entendi. E é um livro de 2 psicólogos americanos, um casal americano, são psicólogos, Alan Pease e Barbara Pease. Não sei se eu vou botar o link na descrição, porque não sei se a gente vai conseguir achar ele à venda. Tá. Mas o nome do livro é Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Os homens são de Marte, é pra lá que eu vou ter uma peça, pra trazer mais pro público, tem uma peça comum aí sobre isso. Exatamente. Isso. Então, e eles são behavioristas, né? Eles estudam comportamento. E o behaviorista, ele tem uma tendência, eu já falei disso aqui algumas vezes, ele tem uma tendência de puxar para o lado da evolução. Ele pega o que ele acredita ser a história da evolução da espécie humana e ele encontra ali explicações para as diferenças de comportamento entre culturas e, nesse caso aqui, entre os sexos. E eu lembro que a explicação que ele dá nesse livro, para uma série de diferenças, né? Olha, o homem saía para caçar, então ele acompanhava a presa à distância. Então ele precisava ficar de olho no que ele estava caçando e prestar atenção só naquilo para não perder aquele animal. A mulher tinha uma função mais de ficar em casa, de coletar frutas e de proteger a família. Então ela estava com a atenção mais dispersa para qualquer perigo que se aproximasse, poder reagir àquilo. Então, se a gente for pegar para vários lados da psicologia, da filosofia, você vai ver que existem, de fato e simbolicamente também, diferenças entre os sexos. E, obviamente, se você tem diferenças, você tem habilidades diferentes, você tem limitações diferentes, você tem possibilidades diferentes, conjuntos de possibilidades diferentes, né? Muito similares, né? Muito próximos, mas ainda assim diferentes. E aí eu lembrei de uma história quando... Eu sou péssimo com esses nomes de relações familiares, assim. É a esposa do irmão da minha esposa, né? Eu não sei se concunhada. Concunhada. Eu não sabia se era cunhada ou co-cunhada. A co-cunhada, eu conheço como concunhada. Eu não sei. Tá, vocês entenderam. Eu já disse que eu não sei. Tá. Boa, vai. E eu lembro quando a primeira filha dela nasceu, né? Ela teve uma menina primeiro. A gente foi lá, visitou eles e tal. Quando o menino nasceu, o segundo filho deles, um menino, eles vieram aqui pro Rio, ficaram aqui um tempo com a gente, eles não são daqui. E uma das coisas que ela notou, percebeu, era a forma de mamar que era diferente, né? E aí eu fui vendo isso com outras mães, eu fui comentando isso com outras pessoas e eu tive a mesma devolutiva. O jeito do menino é mais agressivo. Muito mais. Né? Não que eu tenha filhos, não tenho. Então, as mães reclamaram, não, minha filha era super tranquila, meu filho me machucava horrores e tal. Então, você já vê, nasceu, tá mamando, tem uma diferença ali de comportamento, tem uma diferença ali de energia, né? Então, é muito isso. Como é que você faz para administrar isso aí? E aí você tava falando da questão do incentivo e do desafio. Achei muito bacana, achei muito... uma forma muito clara de mostrar que, olha...
por aqui você tem que trabalhar essa energia de uma forma, por ali é de outra forma. Sim. E a gente vê isso no um monte de coisa, né? Nos tipos de brincadeira, nos tipos de relacionamento, como é que as disputas se dão entre as crianças nas diferentes idades, né? Os meninos, nitidamente, eles têm uma questão física que predomina, né, em relação às meninas. Eles tendem a se bater mais, a se esbarrar mais, a se empurrar mais, a querer brincar de luta, a querer, né? Perfeito. Tudo isso é diferente. Então, desde lá de baixo, existe realmente essa diferença. Tanto que você tem uma discussão ali para crianças, sei lá, de 6 anos em diante, se vale a pena separar, né? Se vale a pena separar na escola. Bem lembrado. Tem escolas que mantêm essa separação. Você tem os colégios, um dos colégios com melhor resultado aqui no Rio de Janeiro é um colégio só para meninos, que é o São Bento. São Bento. Né? Eu conheço alguns ex-alunos do São Bento. Meus amigos são muito inteligentes, não sei se todos do São Bento são, mas... e eles falam muito bem da experiência que eles tiveram. Sim. No colégio. De, olha, foi muito bacana. Sim. Né? Então, na adolescência, você também vai ter comportamentos diferentes. Né? Na adolescência, a gente vê aqui nas próprias aulas de educação física, né? Os meninos muito mais participativos, as meninas muito mais voltadas para o social do que para a disputa em si. Então, participação em Olimpíada, os meninos na adolescência se inscrevem muito mais do que as meninas. Sim. Então, você tem diferentes interesses, diferentes formas de canalizar a energia desses adolescentes, e isso deveria ser explorado pela família. Aquela fase ali, a partir dos 13, 14 anos, usualmente, já é uma fase onde o interesse da pessoa deveria ser muito notado como forma de canalizar essa energia. Vou trazendo mais para a realidade. Vou usar uma analogia com esporte. Tá. São as que eu sei. Quando você tem uma criança muito pequena, 6 anos, 7 anos, 8 anos, você não deveria especializar ela em nenhum esporte. A prática mais geral é mais indicada. Então, uma preparação física geral, uma diversidade de atividades. Então, a criança está na natação, a criança tem uma luta para fazer, a criança tem um esporte coletivo, e por aí vai, ela vai se desenvolvendo sem se especializar em nada. A gente vê, né, competições para crianças de 6, 7 anos, você vê professores de educação física incentivando a busca por resultados nessa fase. Isso é um comportamento errado, isso não deveria acontecer. Isso não faz bem para o desenvolvimento da criança. Isso faz mal, na verdade. Por N motivos. Não vou entrar nos detalhes, mas faz muito mal. Só que quando essa criança vai chegando nessa idade de 13, 14, 15 anos, aí a gente já deveria, né, se a gente está preocupado com o desempenho, com melhores resultados, e aí não tem problema se preocupar com o desempenho, com melhores resultados, a gente deveria ir fechando esse leque. A gente já percebeu onde estão as habilidades que a gente tem mais naturalmente naquela pessoa, naquela criança, e a gente pode ir concentrando as horas de prática naquelas habilidades, naqueles esportes que privilegiam mais as habilidades daquela criança. Então, se a gente pega essa mesma lógica para escola, se a gente pega a mesma lógica para outras áreas da vida do adolescente, a gente entende que, olha, se o seu filho se expressa bem através de desenho, melhor do que de música, foca no desenho, não deixa a música de lado totalmente, mas você já apresentou, já treinou, no desenho tá melhor, incentiva o desenho, né? Se escreve melhor do que faz conta, tem que ter um mínimo ali na hora de fazer conta, tem que saber matemática, não pode abandonar. Mas dá um foco maior, porque você está construindo capacidades para a vida adulta. E se você percebe uma coisa que é normal, que existem atividades que são normalmente mais para uma menina e atividades que são normalmente mais para um menino, já está na hora de você começar a usar isso a seu favor. Né?
é muito importante que a gente saiba aonde aquele adolescente pode aparecer mais, pode demonstrar mais as capacidades dele, para que a gente consiga direcionar essa energia dele, para que a gente consiga dar um foco para ele. Aham. Porque ele vai querer isso, ele vai pedir isso pra gente. Ele vai querer, em algum momento da vida dele, né? Aí a gente já tá falando de saída da 4ª camada, início da 5ª camada. Vai chegar um momento ali onde ele vai querer aparecer pro mundo. Ele vai querer mostrar que ele é competente em alguma coisa. Sim. Que ele é capaz de realizar algo. Então, se você já tá direcionando ele para algo que ele tem mais habilidade, né? Ou algo que é mais afeito ao temperamento dele, ou algo que é mais afeito por ele ser menino ou por ela ser menina, você está ajudando muito esse adolescente a estar organizado, a estar de bem com a vida, para deixar de um termo bem geral, assim, nesse momento da existência dele. Então, vale muito entender essas diferenças e vale muito trabalhar essas diferenças, privilegiar aquilo que ele é melhor. Agora, quer ver uma coisa que eu acho que todo mundo percebe e fica claro pra gente ver que existe diferença e não tem por que a gente não falar sobre isso. Se você reparar um grupo de meninos, e aí a pergunta foi pra adolescente, né? Isso se perdura até... Você tem grupo de homens, acredito, amigos homens. O grupo de meninos, ele tem um comportamento... de zoação. Ele tem um comportamento que aquilo ali que bateu nele, aquela brincadeira ali, aquele passa, né? O grupo de meninas, de adolescentes, isso não... A zoação não é levada tão na brincadeira quanto num grupo de meninos. As meninas levam isso muito mais a sério. Existe uma competitividade entre as meninas muito maior. E aí, isso também está atrelado ao contexto familiar. E aí eu acho que essa parte é importante na diferença entre meninos e meninas também. Eu vejo isso muito lá no Fundamental 1, tá? Isso então começa na infância. As meninas, elas têm um senso de disputa. E isso não começa com a amiguinha, isso começa com a mãe. Então, meninas olham para a mãe, olham para a relação do pai e da mãe e olham para essa mãe querendo competir espaço com essa mãe. Naturalmente. Porque meninas são vaidosas, porque elas veem essa mãe, elas se espelham nessa mãe e elas querem esse apoio, esse incentivo do pai, né? Elas querem disputar ali o espaço. Nossa, você tá falando, parecendo... Não é num lugar sexual, não é isso, por favor. Freud dizia que era, inclusive, né? Eu ia falar, mas eu achei melhor não. Freud. Tá. Mas não é num contexto... É de competitividade, de olhar e falar, eu quero ser assim, eu tenho casos lá de se espelhar mesmo, da mãe pintar o cabelo igual... O cabelo da filha igual o cabelo dela, da mãe dar um telefone igual o da mãe porque a criança pede. Existe isso. E aí, isso depois passa de ser da mãe para ser da amiga, para ser da professora. As meninas, elas buscam um ideal de pessoa próxima. Mas as meninas também olham ídolos, né? Querem ser a Beyoncé, querem ser... Não sei. Mas é mais difícil. Geralmente, a comparação delas é mais próxima. É uma coisa assim, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual a fulana. Os meninos não. O que os meninos veem? Eles não querem ser igual o amiguinho do lado. Eles querem ser o Messi, eles querem ser o Cristiano Ronaldo, eles querem ser outro aí que eu não sei. Neymar não, gente. Não quer ser o Neymar, não. Espero que não queira, não. Mas brincadeiras à parte, eles querem um ídolo, né? Eles querem... E as meninas não, isso tá muito mais próximo. Então, precisa haver um cuidado na formação das meninas de não estimular essa competitividade. A mãe não pode estimular isso na menina. O pai não pode estimular isso na menina. E aí, tem um outro assunto que cabe na educação de meninos e meninas que é diferente, no sentido de o casal, para que não estimule as meninas a competirem com a mãe, precisa se colocar em primeiro lugar. Sim. Porque se esse casal não se coloca em primeiro lugar dentro da relação familiar, se não é primeiro marido e mulher e depois pai e mãe daquela criança, a competitividade ela vai existir, porque você vai colocar a sua filha no mesmo patamar da sua esposa, você vai colocar a sua filha no mesmo patamar que você, e daqui a pouco você tá disputando lugar com ela. Mas as mães também fazem muito isso.
Como assim? Elas colocam o filho menino como Menino. o reizinho da casa. Eu ia chegar nesse aspecto, mas assim, eu acho que, pra mim, no olhar que eu vejo lá do universo das crianças, isso da menina é mais acentuado. As meninas... você falando do reizinho agora, tem um quê também, tem esse lado, mas é porque eu vejo muito isso. As mães, elas fazem sem querer, por não saber que existe diferença e não saber que tem que se colocar, que tem que... E eu vou um pouquinho além, tá? Se o casal tiver mais do que um filho, muitas vezes, na maioria das vezes, o menino é colocado à frente da menina. Boa. A menina, ela precisa endurecer e o menino é bem tratado. O menino é Tá, e o que eu pagiado. falei no início, não tem desafio, não tem... Eu tenho N exemplos disso, mas... eu também, eu tô... A questão é a seguinte, e isso é importante que você falou, por quê, gente? Vamos organizar aqui. Quando você casou, você deveria ter casado para toda a vida. Você não deveria ter casado enquanto te convém e se aparecer algo melhor eu troco. Ou por querer, né? Então, já que a perspectiva do casamento é que ele dure até o final da vida, você sabe que os seus filhos não ficarão em casa com você até o final da vida. Pelo menos não é esse o normal que a gente espera. Não é isso que a gente está buscando. Então, você está criando seus filhos, seu filho, sua filha, seus filhos, enfim. E em 20 anos eles vão sair de casa, como você saiu, para formar a família deles, né? Para idealmente escolher alguém para passar o resto da vida e não apenas uma circunstância. E você vai ficar com quem na sua casa? Você vai ficar com seu marido na sua casa. Agora, imagina como é que vai ser esse relacionamento se nos últimos 20 anos o seu marido fomentou uma competição entre você e a sua filha. Ou se você preteriu o seu marido em prol do seu reizinho. Esse relacionamento vai ser uma droga. Esse relacionamento vai ser uma porcaria. Não, e às vezes vai ser uma porcaria antes mesmo da criança, do adulto sair de casa. Às vezes Ou ele já vai acabando, isso. ou ele acaba quase que imediatamente. Isso aí. Tem um... Eu não vou conseguir botar melhores palavras, mas tem uma sensação de que... A gente já falou isso em outras vezes. Nasce uma criança, nasce uma mãe. Não é. A gente precisa se educar para isso. A gente precisa... Uhum. Da mesma forma que nasce uma criança, não morre uma esposa. A conta é simples. A conta não foi 1 mais 1 para dar 3. A conta é 1 mais 1 mais 1, 3. A conta não foi 1 mais 1. Tira o meu marido aqui da jogada ou tira minha esposa aqui da jogada porque agora tem um filho. Isso não existe. Mas vai, continua o raciocínio. Não. E aí a gente tem as diversas fases práticas desse momento, né? Uhum. A gestação de um filho é uma fase do casamento. Sim. Que é diferente da fase pré-gestação de um filho. Sim. As coisas vão mudar. Às vezes as coisas melhoram, às vezes as coisas ficam um pouco mais difíceis. Uhum. Né? A fase pós-parto é uma outra fase, que normalmente é bem diferente da gestação. Então, isso a gente está falando de convivência, a gente está falando de vida sexual do casal. Uhum. Todas as dinâmicas da casa vão ser alteradas, né? O pessoal brinca. Dorme muito na gravidez porque depois que você nascer, você não prega mais o olho. Uhum. É exatamente isso. Você dormiu um tanto antes da gravidez. Durante a gravidez, você vai sentir mais sono. Normal. Depois da gravidez, você vai sentir mais sono ainda, mas agora você não pode mais dormir. Você não consegue mais. Perfeito. Então, olha as 3 dinâmicas aí diferentes. E passou 4, 5, 6 meses do nascimento da criança, é outra dinâmica. Daqui a pouquinho você já não tem mais um bebezinho em casa. Daqui a pouquinho você já não tem mais um recém-nascido. Daqui a pouquinho já não tá mais acordando no meio da noite. Mas às vezes fica dormindo na cama dos pais por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Agora vem. Agora o cancelamento vem. Só um momento. Cama compartilhada não é bom. Ponto.
Era só isso que eu queria dizer. Mas não é bom nunca? Não é bom. Nunca. Não é bom. Não. Depois a gente fala sobre isso, sobre recém-nascidos e cama com... Não é bom, gente. Atrapalha a relação do marido e da mulher, atrapalha o desenvolvimento da criança, atrapalha um monte de coisa. Enfim, não é bom. Então tá, depois Mas a gente fala sobre assunto, isso. É outro assunto. Era só um... A gente estava falando disso por quê? Porque ali na fase da adolescência é onde essa competição aparece. Sim. Então é muito importante você entender, olha, falta pouco tempo pra sua menininha arrumar um namorado e não querer mais que você fique abraçado com ela na frente dos outros. Falta muito pouco tempo pro seu menininho, seu reizinho, arrumar uma namorada e fala, não, peraí mãe, aqui não. Para de ajeitar o meu cabelo agora, né? E ficar com aquele penteado ridículo de calopsita que às vezes eles inventam de fazer. Uhum. Então, tá chegando essa hora, né? Se nesse momento você tá ou preterindo o restante da sua família por causa do seu reizinho, ou fomentando essa competição da sua filha com a mãe, olha, falta muito pouco para dar muito errado, né? Então, existe a diferença e existe o cuidado que a gente tem que tomar pros dois lados, né? Para não errar com meninos e não errar com meninas também. Agora, uma pergunta. Vamos lá, 2 crianças não são irmãos, tá? Tô inventando uma história aqui. 2 crianças, um menino... Inventando histórias reais. Não é real. Não é não, senão eu falo, não é real não, mas vamos pensar. 2 crianças, 2 adolescentes, um menino e uma menina são da mesma sala e, sei lá, famílias são muito parecidas, tá? Eu tô dizendo de famílias muito parecidas na condução. Um menino necessariamente, porque muitas pessoas falam disso, né, que meninos têm um desenvolvimento um pouco mais, a maturidade mais atrasada, meninos, né? Amadurecem mais tarde. Meninos deveriam fazer coisas antes das meninas, para que esse amadurecimento não fique tão retardado, atrasado? Eu não sei. Eu acho que não. Por quê? Porque quando a gente fala de amadurecimento para as crianças, muitas vezes a gente está falando de uma fronteira física ou propriamente neurológica, onde existe a capacidade de realizar uma tarefa ou não. Né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento físico, por exemplo, é normal que nos primeiros anos de vida os meninos escalem mais, subam mais nas coisas, tenham até um tônus muscular um pouco maior. Quando a gente fala de ter cuidado, de ter responsabilidade, aí a gente já vê as meninas um pouco à frente, né? Então, mas isso depende muito da individualidade de cada um. Uhum. Depende do nível de habilidade, de cognição, de propriocepção, de motricidade que cada criança tem. Beleza. Então, se a gente tentar incentivar um determinado comportamento ou uma determinada ação de um menino porque ele tende a ser mais imaturo do que a menina, mas que ele ainda não tem a capacidade de realizar aquilo, eu não sei o efeito que faria, entendeu? Eu não sei se daria resultado. Beleza. Então, nunca pensei muito, não. Boa pergunta, mas eu acho que não. Eu acho que é muito mais encontrar um caminho, né? Tem uma frase muito boa da Kelly Subirá. Kelly Subirá é esposa do Luciano Subirá. Ele é pastor de uma igreja lá no sul, no Paraná. E ele conta essa história, né? Que ela é professora. Não atua mais como professora, mas formada, trabalhou alguns anos como professora. E ela começou a ler as histórias da Bíblia para as crianças, ainda bebês, para os 2 filhos deles. E lia lá, tal, contava as histórias da Bíblia para os 2 filhos e tal. E um dia o Luciano virou para Kelly e perguntou: Kelly, você acha que eles entendem? Ela falou: acho que não. Mas no dia que eles conseguirem entender, eles já vão estar ouvindo isso daqui. Entendeu? Então, não era assim, eu não conto a história porque eu acho que eles estão entendendo ou para forçá-los a entender. É tipo assim, não, eu quero que eles tenham isso na vida deles, né? Portanto, no dia que eles tiverem capacidade para entender, vai ser essa história que eles vão estar ouvindo, entendeu? Faz sentido. Então, eu acho que é um pouco por aí. É aceitar que, olha,
Não dá porque não dá. Daqui a pouco pode ser. Né? E aí, beleza, se você acha que aquilo é realmente muito importante, se você acha que aquilo é chave pro seu filho, você fica ali, né? Testando de vez em quando. Eu fiz um pouco isso com a própria parte da alfabetização, né? Tinha um joguinho, tem um joguinho ainda, eu acho, Grapho Games. Não sei. Não sei se tem, se tiraram, se derrubaram. Né? As coisas da CEALF, da Secretaria de Alfabetização, foram sendo detonadas nos últimos meses. Mas... Se você tá ouvindo isso daqui há tantos anos, a gente tá em 2000. Você já não sabe nem mais o que é CEALF. É isso aí. Um abraço pro professor Carlos Nadelin, grande homem. Carlos Nadelin, um dia, por favor. Você fala com a gente. É isso aí. E aí eu, de vez em quando, pegava pra brincar, né? Aí a gente brincava, tinha dia que ia bem, tinha dia que não ia bem. Até que um dia foi. Depois desse dia que foi, ficou assim, quer, não tinha obrigação. Mas eu já tinha recebido ali uma sinalização de que aquilo já era uma possibilidade. Né? Que a minha filha já entendia o jogo, que ela já conseguia realizar algumas coisinhas ali dentro, e isso me dava uma ideia do nível de desenvolvimento dela. Legal, mas sem muita obrigação, entendeu? Então foi um teste, né? Foi sentindo ali o que acontecia. Tem um outro negócio, eu sei que tem outra pergunta, eu não tô vendo o tempo aí, mas é só pra ficar nessa pergunta ainda dos meninos e das meninas, da adolescência, porque também tem uma questão de educação de sexualidade, e que é diferente. Que é a próxima pergunta, inclusive. A próxima pergunta é de sexualidade. Então eu aguardo. Eu espero. Então, vou ler aqui e você continua. Tá. Não sei se tem a ver necessariamente, mas... Vai. Como educar a sexualidade para que o adolescente entenda que não é hora de namorar? Não é hora de namorar, adolescente, ponto. Você fala isso também. Aceite. Mas a gente já vai partir dessa premissa que não é hora de namorar? Não, eu vou partir da premissa de antes. Eu vou falar de sexualidade de diferença entre meninos e meninos. Tá bom. Daqui a pouco a gente fala de namoro. Depois a gente pergunta qual é a hora. Tá. Vamos lá. As meninas e os meninos, falando em termos de desenvolvimento agora, tá? Eles precisam de respostas. E eu acho que isso é uma questão também para os pais. Os adolescentes, eles precisam de respostas. Na verdade, as crianças precisam de respostas. E a forma com que a gente dá essa resposta não necessariamente é igual para um menino e para uma menina quando a gente está falando sobre sexualidade. Existe um cuidado. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe comprou um livro. Eu não lembro com que idade. Então eu pergunto pra ela, depois eu boto nos comentários. Minha mãe comprou um livro. Meu primeiro li um livrão assim. Tipo, meu primeiro livro de sexualidade. Um negócio assim. E aí tinha um pipiu do menino, pepeca da menina. Uns negócios meio... O YouTube derruba se eu falar esse negócio? Tomara que não. Tá, desculpa aí, senhor YouTube. Mas enfim, era um livro que falava sobre a gestação, sobre... Enfim. Eu não lembro a idade ao certo, mas precisa haver um cuidado na idade que você fala isso. Para as meninas, geralmente, isso é um pouco mais tarde do que para os meninos, por uma questão fisiológica. Quem não entende isso, vamos estudar biologia, na parte fisiológica mesmo. Os meninos, aquilo ali dos meninos, existe um marco temporal para o corpo deles começar a dar sinais dessa parte sexual. E eu não tô falando sexual do ato sexual, eu tô falando sexual desenvolvimento do aparelho reprodutor masculino. Exatamente. Então, precisa existir uma preocupação das mães de menino saberem que isso vai aparecer antes das mães de meninas. E a gente falou no último episódio, né, sobre onde eles estão inseridos. Isso vai aparecer às vezes na escola, um amiguinho ou outro vai falar que viu não sei o que no TikTok, não sei aonde. Então vocês precisam estar preparados para darem as respostas. E saber que as respostas para os meninos precisam ser respostas. E aí tem, né, eduque seu menino assim para não ser um machista, eduque sua menina para não ser um... Na verdade é uma resposta... muito mais... prática.
Obrigada. Do que ideológica. Do que ideológica. É isso. Eu tava construindo... Ele resumiu. Não precisa mirabolar. Não precisa. Não precisa, gente. Quem fala muito bem isso é a Bel. Bel, boa. A Bel fala, olha, às vezes seu filho faz uma pergunta que você fica de cabelo em pé, dá uma investigada, porque de repente não é nada daquilo que você tá pensando na resposta. É uma coisa muito mais simples, muito mais Cara, eu vou singela. precisar contar. Eu tive um caso essa semana de um menino, educação infantil, final da educação infantil, que brincou de passar a mão na bunda de outro menino. No bumbum, YouTube. Eu acho que depois do início ele já não liga mais não, só não pode ser no iniciozinho. Tá bom. Assim. No bumbum de outro menino. Brincadeira de menino, tava sentado. A mãe do menino veio conversar. Poxa, meu filho ficou... O menino nada falou, tá? Com as professoras, com os adultos ali. E a mãe do menino veio no outro dia falar com a gente, né? Poxa, aconteceu isso e tal. Eu depois dei eu não tava na escola na hora, dei uma devolutiva pra ela, liguei, ela conversou com a professora e tal. Só que olha por que não é ideológico e isso é importante ser esclarecido e eu conversei com essa mãe sobre isso. A preocupação dela no final era que o menino que deu o tapa, né, que passou a mão ali, ele falou, pô, não conta não pode contar pra nenhum adulto, porque o outro reclamou, não conta pra nenhum adulto não. Isso foi levado pra um lado, poxa, essa criança não pode contar porque talvez ela sofra alguma coisa em casa, de não contar para o adulto. Cara, não é ideológico, gente. Pulou umas etapas aí, né? Não, a criança não tá nesse... Podem ter crianças que estejam nessa circunstância. Não, existem. E eu não estou negando isso. Mas a gente precisa, antes de ir a Disney, ir a Cabo Frio. A gente precisa ir perto, eu preciso ir na margem, onde tá... Essa criança tem um irmão mais velho. O irmão mais velho provavelmente faz besteira em casa. E, se contar pra minha mãe, tu vai ver, hein? Tem uma ingenuidade na criança. Então, por isso que você não precisa rebuscar. Eu dei esse exemplo porque não é de sexualidade em si. Ela não tava preocupada com passar a mão ali. Ela falou, é chato e tal. Mas minha preocupação é que essa criança pode estar sendo silenciada. Cara, não. Crianças são crianças. Existem, só pra esclarecer pro pessoal, existem dezenas de sinais que você pode pegar pra identificar uma criança que possa estar numa situação de risco. Exatamente. Pegar um recorte desse isolado, cara, não quer dizer absolutamente nada. Nada. Né? Se você tá observando todo o entorno, todo o comportamento, tá tudo normal e a criança falou uma... não... Mas é isso que as pessoas fazem hoje em dia. Elas esticam bastante essa corda aí. Enfim, era um exemplo que não tem a ver com sexualidade, mas quando o seu filho te perguntar isso, esteja preparado para dar uma resposta clara, para dar uma resposta sem mirabolar nada, sem ir a lugar nenhum, enfim, estejam preparados. Isso acontece geralmente com os meninos antes do que com as meninas, pelo próprio contexto fisiológico dos meninos e não das meninas. E tem uma diferença muito clara de comportamento que tentar resumir aqui com uma historinha pra vocês. Eu, quando tava na 3ª série do ensino médio, eu sentava mais pra frente da sala. Não era o meu normal. Eu sempre fui aluno de sentar lá atrás. E por estar sentando na frente, eu estava sentando longe dos meus amigos. Meus amigos continuaram sentando lá atrás. E eu me vi num grupo de 5 meninas e eu. Né? Então, eu assisti a aula cercado de meninas. E elas conversavam durante a aula. E aí, nesse momento da minha vida, eu aprendi uma coisa. Os homens, os meninos, eles ouvem alguma coisa relacionada à sexualidade e, sem entender o que eles já querem repetir aquilo alto pra mostrar, sei lá, um pertencimento, uma participação. Então, um menino, sei lá, a partir de que idade, 10, 11, 12, 13, ele vai começar a ouvir de sexualidade, ele vai ter um comportamento de falar isso alto na frente de todo mundo. O menino, ele verbaliza isso antes de entender o que está acontecendo. A menina, ela vai conversar muito, mas em particular, antes de demonstrar que sabe alguma coisa. Tem um quê de da vergonha, né, do entendimento. Talvez, não sei. Eu ficava ali no meio das meninas e ouvia algumas conversas de, porque o namorado de um, ou o fulano da outra, não sei o quê, e aí... Eu falava, gente, não imaginava. Não imaginava que rolava esses papos. Só que aquilo que os meninos faziam questão de falar alto pra aparecer, pra
pra mostrar que estavam ali por dentro da situação, elas estavam conversando ali entre elas. Né? Então, e isso é muito do comportamento do menino de 5º ano, de 6º ano, de 7º ano, né? A gente brinca, né? A 5ª série que vive em mim saúda a 5ª série que vive em você. Por quê? Porque são aquelas piadinhas de duplo sentido, aqueles trocadilhozinhos, aquelas coisinhas meio sexuais, mas ainda ingênuas. Que não sabem, no fundo... Não... Que é de alguém que não sabe, que ouviu falar a história e... Por isso o perigo de pornografia, né? É. Porque não sabe o que tá acontecendo. Não entende o que tá acontecendo. Exatamente. Então, você passa... porque não sei o quê, aí o outro fala, passou a mão na minha bunda. Aí todo mundo... Por quê? Não é porque tá emocionado ainda com aquela palavra, com aquele termo. E tem essa diferença. Os meninos, eles são muito mais mostrar o que ainda não fizeram. Perfeito. E as meninas são muito mais de tentar entender sem fazer muito alarde. Então, quando o seu filho falar alguma coisa que leve você a pensar sobre sexualidade dentro de casa, chega devagar, porque ele tá falando mais do que ele sabe. Agora, quando você perceber que sua filha está comentando sobre sexualidade em casa, pode ter certeza que ela já ouviu muito mais daquele assunto com as amigas, que ela já pesquisou na internet, Perfeito. do que ela deixou escapar naquele momento. Então, eu tive essa experiência que você falou do livrinho, né? Meu pai comprou um livro e tinha imagens, e eu ficava olhando para aquelas imagens e eu não entendi absolutamente nada do que estava naquele livro, mas ele achou que era hora de ter aquela conversa. Eu não lembro que idade foi isso, mas eu cara, tive. Pra mim foi muito antes da hora, assim, muito antes da hora. Tão antes da hora que não fez nem sentido, né? E hoje eu imagino, eu acho que foi isso. Eu acho que eu devo ter falado alguma besteira, devo ter repetido alguma coisa que eu ouvi, e ele falou, tá na hora. Deu um estalo. E cara, totalmente além da minha capacidade de entendimento e interpretação naquele momento. Não, tá aí. Provavelmente foi na hora certa, porque eu não tive espanto, não me pareceu. Não, mas o meu eram umas fotos bem gráficas, assim. Não, meu livro era bonitinho. Era eu acho que ele deve ter uma coisa pedido desenhado. Um livro lá de ginecologia pra minha irmã, que é médica. E pelo amor de Deus. sei lá o que rolou ali, mas era tipo longe. Tá, não precisava. Não. Mas lembrando também que estamos numa era moderna, né? As crianças têm celular, as crianças têm tudo. Isso chega muito. Já viu. Isso chega muito. Tem figurinha, gente. Figurinhas pesadíssimas. Então as crianças têm acesso a isso. Tanto meninos quanto meninas. Então, isso tá muito mais rápido hoje em dia. Isso chega muito mais rápido. Essa besteira aí que os meninos falam é muito mais rápido. Então... Se o seu filho está do 5º ano pra cima e tem acesso a um celular, ele já viu ou vê pornografia com frequência. O Luciano falou isso numa reunião inicial aqui. E uma das funcionárias tem um filho aqui já grande, já tá no... Ensino médio? Acho que tá no médio. Já passou da hora, já viu muita coisa. Menina, ela ficou completamente desconcertada. Porque ele tava falando sobre tela, né? E aí ela ficou completamente... Tem mãe que é cega, né? Vou mostrar pra ela esse episódio. Mas, enfim, se o seu filho tem acesso ao celular, ele já sabe. E sabe errado, né? Porque o celular mostra tudo errado, né, gente? Tá complicado. Mas, enfim, vamos. Então vamos pra pergunta em si, né? Que é basicamente, repetindo, né? Como educar a sexualidade para que a adolescente entenda que não é hora de namorar? Vamos lá. Vamos definir a hora antes? A hora de namorar. Eu vou falar uma frase inclusive da Mila Marcilli, ou de outras pessoas, mas a primeira vez que eu ouvi foi dela. Provavelmente é de outra pessoa. Namoro foi feito pra acabar, né? Então... Mas quando é que pode começar? Quando ele for acabar da maneira correta. Ou num casamento, ou sem o sentimentalismo que hoje acontece do término do relacionamento. Mas idade prática, cara, eu não consigo, eu não arriscaria, Luciano, porque eu acho muito difícil. Eu não arriscaria. Eu diria o seguinte, pega a idade que você tá pensando aí e soma uns 10 anos. Não foi justo, não falou 30. Uns 10 anos. Por quê? Né? Isso se as pessoas começarem a pegar os princípios que a gente joga aqui e aplicarem, elas não precisam mais ver podcast. Só o nosso. Ver o nosso, não precisa mais, porque são alguns princípios muito básicos e que você vai ver que tem coerência e faz muito sentido.
Eu falei alguns episódios atrás o seguinte. O aluno, a criança, a pessoa, ela tem que ser capaz de arcar com as consequências das suas decisões. Consequências de um namoro, né? Casamento, sexo, por consequência, filhos, ou término. A sua princesinha, o seu reizinho, encararia bem um término? Perfeito. Tem estrutura emocional pra, sei lá, pegar uma traição, pra ser trocada, ser trocado por outro, de forma totalmente circunstancial e desapegada, porque apego, consideração com o sentimento do outro não tá muito em alta nessa fase, nesse nível de maturidade. Sim ou não? Tem capacidade pra construir uma família, criar filhos? Sim ou não? Né? Porque se não tem, não deveria estar fazendo sexo. Ou você quer entupir a sua filha de anticoncepcional a partir dos 14, 15, 16 anos de idade. Não é uma boa ideia, não faz nem um pouco bem, tá? Verdades duras de serem... Ou você vai contar que existe fidelidade e que preservativos são usados. Né? Aguenta essas consequências aí? Porque, na boa, se você tá vendo um namoro de adolescente pra durar 8 meses, 9 meses, 1 ano em castidade, se os dois forem da igreja, se os dois tiverem esse propósito, se os dois verbalizarem que isso é uma meta, pode ser, né? Sim. Mas isso hoje em dia não é o normal. Não é o que costuma acontecer. E mesmo assim, né? Se o propósito for um namoro em castidade, esse namoro começar aos 14, 15 anos de idade, vai demorar quanto tempo para essas crianças casarem? Perfeito. Né? Então, não tá na hora. Não tá na hora. Né? A hora é... Tem uma idade? Não tem uma idade. Mas a hora é... Quando você estiver disposto a passar pelas consequências que isso pode trazer para sua vida, aí tá na hora. Sim. Aí tudo bem. Né? Aí vem a parte que é a dúvida aqui dessa mãe. Como é que você explica isso para um adolescente? Como é que você redireciona a energia para outras coisas? A energia caótica do adolescente para outras coisas. Sabe uma coisa? Lembra que antigamente, não é nem no meu tempo isso, porque isso não aconteceu comigo, mas tinha aquela história de, namoro é no sofá. Pra namorar tem que namorar no sofá de casa. Tem que... Sei lá, o pai fica no meio, a mãe fica no meio. Tinha uns negócios meio assim. Tinha, já teve. Eu já não sou dessa época, sou novinha, nova. Mas a questão é, o porquê que isso acontecia? Porque era muito claro... tudo isso que o Luciano elencou aí, talvez não fosse claro em tópicos assim, mas era muito claro o que não se queria. Uhum. Quando a gente fala em castidade, existem etapas e maneiras de se viver a castidade, né? Tem um monte de coisa inserida aí em castidade, né? Se a gente falar dentro de uma religião, tem parte de pensamento. Só um detalhe, para quem pensa no assunto, o namoro em castidade, ele precisa ser uma coisa dos dois. Isso. Não existe você arrumar um namorado ou uma namorada e avisar que vai ser assim. Esquece, vai dar errado, tá? Sim. Vai dar 100% errado 100% das vezes. É justamente porque a castidade, ela não é apenas... principalmente o ato sexual, mas não é isso, não é só isso, viver em castidade. Quem vive em castidade não permite que situações que te levem a cair na tentação existam. Então, tá aí o sofá de casa, tá aí a resposta pro sofá de casa. Não é porque a sala é mais iluminada. Não, é porque ali é mais difícil. Ufa, foi quase quebramos a castidade. Não, amigo, quebrou. Exatamente. Então, óbvio que tem um monte de coisa inserida, a castidade vem de um contexto, existe um contexto da castidade religioso, né, por trás disso aí, mas é justamente para tentação. O Luciano falou, a gente disse que eles têm que ser capazes de arcar com as consequências. Beleza. Então, não teste o seu filho se ele não estiver condição de arcar com isso. Então, não, mas só foi na casa do namorado. Cara,
Como assim só foi na casa do namorado? Como assim você não sabe quem é o namorado? Como assim você não conhece a família do namorado? Tá errado. Mas voltando à pergunta, como fazer isso? Como conduzir isso? Já falei isso, já falo em todo podcast. Se não começou na infância, não é porque eu gosto mais de criancinhas do que de adolescente, mas se não começou na infância, vai ser mais difícil. Não tem por que a gente florear isso. Então, se você é um pai ou mãe de um adolescente e você não começou isso lá atrás, vai ter que suar, vai ter que ralar, porque anos foram perdidos aí nesse processo. Mas precisa haver... não é clareza, é honestidade da mãe pra falar com a filha. Não dá pra ser uma coisa mascarada. Ah, não quero que você namore porque criança não namora. Não quero que você namore porque criança não namora. Não quero... Cara, diz o que é um namoro. Diz o que é quais são as consequências. O Luciano apresentou as consequências. Apresente uma consequência e pergunte se essa sua filha, se esse seu filho está disposto a arcar com essa consequência. Porque não vai estar. Então, conduzir isso é ser claro, é ser honesto. Eu vejo muitos pais, e lá atrás ainda, tá? De 5º ano mesmo, errando porque mentem para os próprios filhos. A gente falou sobre confiança no último episódio. Não minta para o seu filho, não floreie uma situação. De novo, você não precisa elaborar uma resposta, não precisa dizer que isso faz aquilo, mas não minta pro seu filho, porque é pior. Então tem que ter uma honestidade. Minha filha, não é hora de namorar, por isso, por isso, por isso. E se ela já estiver namorando, não vai funcionar. Já deu ruim. Isso é ruim de dizer, mas se já começou, pra você dizer não... Vai demorar mais. Não, vai demorar bastante. Eu não vou contar a história toda de novo, porque eu contei isso aqui temporalmente há 5 dias atrás, né? Tá no último podcast que a gente soltou, que é o de... Qual é o tema mesmo, meu Deus do céu? Segredo da confiança entre pais e filhos. Confiança entre pais e filhos, exatamente. Que foi quando meu pai viu que na visão dele eu ia fazer algo que não era o melhor pra mim, e você pode muito bem adaptar isso pra essa situação, né? Olha, namorar agora não é o melhor pra você. O que ele fez, né? Ele reiterou diversas vezes o posicionamento dele e explicou por que ele achava que aquilo não era bom. Por que não era a hora daquilo acontecer. Então, isso é uma coisa que você vai precisar fazer, né? Chegar e falar, olha, não tá na hora. Não tá na hora por causa disso. Aí você explica, olha, isso aqui pode ter consequências, porque o namoro não é um negócio jogado. Não é, eu vou passar a vida namorando e namoro um e namoro... Hoje os americanos têm uma expressão, né, muito reveladora, que é body count, né? Body count é a história da guerra, né, de quantos morreram em combate. Você faz uma operação ali militar e no final você declara o body count, né, quantas pessoas morreram. É daí que vem a nossa expressão ok. O famoso tá ok era ok, ou é zero, né? Killings. 0 mortes, 0 mortes. Ok. Então, quando a operação tinha ido muito bem, eles falavam ok, 0 mortes. Boa. E aí o body count era baixo, era um body count de 0. E eles usam hoje body count pra, tipo, quantas pessoas você já dormiu, né? Então, é normal numa conversa lá, a pessoa tá se conhecendo, tá flertando e tal. Qual é o seu body count? Né? Tipo assim, já morreu ou já matou quantos, né? Já morreu pra quantos, já matou quantos. Então, vulgarizou o negócio. Gente, tô impressionada, tá? Vocês estão vendo a minha cara, né? Tô chocada. Vou cortar a câmera nesse momento. Então, vulgarizou, virou, né? Vamos se pegando, vamos se namorando, vamos fazendo as coisas aí. Só que o namoro, ele não é uma coisa estanque, né? A frase que você disse, que você ouviu da Mila, né? Namoro foi feito pra acabar. Namoro foi feito pra ver se existe compatibilidade e vale a pena casar, não vale a pena casar. Não há compatibilidade, não vale a pena casar, acabou o namoro. Vale a pena casar, acabou o namoro. Vou contextualizar. A Mila fala isso porque logo depois ela fala que
o término pode ser e deve ser por WhatsApp. Tem que acabar ali, né? Sim, Não, sem ficar arrastando o negócio, sem ficar... Né? Um adolescente não consegue fazer isso. Não consegue. Ou se faz sem responsabilidade alguma. Então, é justamente por isso que não dá. Não tem maturidade, né? E aí a gente vê que pra alguns o namoro é um fim em si mesmo, né? Vou namorar aqui uma vez, vou namorar aqui 2 vezes, vou namorar aqui 10 vezes. E fica um negócio meio insano, né? Uhum. Então, a gente tem que entender isso. Olha, o namoro, ele tem uma finalidade. Se você não está namorando buscando essa finalidade, para. Eu acho que dá pra atrelar, a pergunta tá, né? Como educar, o que falar, o que fazer. Cara, diferenciar, o gostar não significa... Cara, a gente gosta das pessoas, a gente tem afeto pelas pessoas, né? A gente falou sobre construção de afeto no último. A gente gosta das pessoas, a gente tem afinidade pelas pessoas. Isso não significa que você precisa namorar com aquela pessoa, que você precisa passar mais tempo do que o que você deveria com aquela pessoa. Então, por isso que eu falei de honestidade, é esclarecer pra essa criança de... Pô, minha filha, tudo bem você gostar do fulano, você ter carinho, você ter amizade por fulano, mas isso não quer dizer que você está pronto, você está apto a passar mais tempo com fulano do que você deveria. Desse carinho se transformar numa outra coisa. Então, eu tenho casos, né, de criança, tenho casos de pais que estimulam crianças a... porque minha filha é fulaninha namoradinha da minha filha. Não, senhora. Não é namoradinho do seu filho, porque criança não namora. Eu tenho caso de criança que entregou presente, trouxe pra entregar presente, não esse ano, mas de Dia dos Namorados. Um presentinho pra amiga. Não, senhora. Não pode. Não tem necessidade. Faz no dia do amigo. Que legal. Olha, bacana. Então, a diferença entre gostar, entre ter carinho, entre ter afinidade, isso não precisa desembocar em outro lugar. Isso não precisa virar uma outra coisa. Então, eu acho que o último episódio também responde um pouco isso. A construção aí de afeto mesmo. E aí, a segunda coisa, o segundo componente dessa peça aí é o que eu falei no início, né? A canalização da energia. O adolescente, ele precisa se sentir competente em algo. Ele precisa ter alguma coisa para jogar essa energia dele e falar, olha, eu estou agindo no mundo e eu tenho capacidade nesse mundo. Eu consigo realizar algo nesse mundo. Se ele não tiver o que fazer, se ele não tiver um objetivo, se ele não tiver um marco de sucesso para perseguir, essa energia ela vai ser usada para N coisas que são desejos do adolescente. E o desejo sexual na adolescência, ele tá em alta, né? Os hormônios estão em alta. Sim. Ele é uma coisa que talvez possa ser isso, que ele vai experimentar e sentir que ele age no mundo, que ele se relaciona com outras pessoas. Ele pode colocar a mira dele em vou conquistar, vou seduzir, né? Vou ganhar. Tanto que é muito comum entre adolescentes a história da aposta, né? Sim. Então, vai pra night. Quantas? Né? Quantas? Aí, quantas era leve na minha época, né? Quais? Tinha quais. Tinha quais. Já vi muita gente brincando de quais, assim. Aquela. Putz. Duvido. Exatamente. Tá vendo? O menino tem o negócio do menino desafio. Tem que ser desafiado, exatamente. É isso. Então, se ele não tiver algo muito claro que seja bom, que seja valioso, que deva ser perseguido, corre o risco dele cair em qualquer coisa. E como é uma fase onde o sexo tá como assunto do momento e o corpo tá meio que querendo isso, desejando isso, é muito fácil virar energia para esse tipo de situação. Então, ter como canalizar energia, ter como realizar algo nessa idade é essencial. Então, cara, pode ser um vôlei, pode ser uma natação, pode ser um xadrez, pode ser passar num vestibular muito difícil, pode ser conseguir fazer um intercâmbio, conseguir uma vaga num lugar muito disputado para sei lá o quê. Mas ter objetivos, ter projetos e mini projetos
ao longo da vida para, pelo menos essa parte mais psicológica, mais mental de estou agindo no mundo, estou realizando alguma coisa, estou provando a minha força fora da minha casa, se você conseguir apaziguar isso, você já está dando um grande passo em mostrar, cara, tudo bem, você pode se provar, você pode continuar essa sua caminhada da sua maturidade em direção à sua vida de adulto. Não precisa ser nesse campo. Esse campo é um pouquinho depois. Né? Vamos passar no vestibular antes de ter um filho. O que você acha dessa sequência? Não é melhor assim? Né? Vamos passar no vestibular antes de botar uma criança no mundo? É melhor desse jeito. Então, foca nisso aqui, espera um pouquinho, né? E beleza. A outra alternativa, eu acho que é a que ninguém quer, né? Casa aos 18. Antigamente era normal, né? Com 18, 19, tava casado já. E muitas pessoas tava trabalhando, estranham. Né? As pessoas estranham. Vou falar um negócio aqui, talvez nem devesse, mas vamos lá. O podcast não tem cunho, né? Esse cunho religioso, nem nada disso. Mas a religião, ela dá uma base para as pessoas. Se você é religioso ou se você não é e busca alguma coisa, a religião, ela tem um alicerce ali. Ela dá um direcionamento. Quando as pessoas buscam esse lado espiritual, que é uma das dimensões da pessoa humana que eu falei lá na frente, ele dá esse direcionamento, ele dá essa busca. Você falou do que canaliza pro vôlei, canaliza... Sabe, quando eu era adolescente, eu tava num movimento lá da igreja, EAC, e lá eu conheci uma ONG, né, o Sonhar Acordado, que é hoje em dia. E o movimento pro adolescente da caridade também é interessante nessa faixa, pra canalizar alguma coisa. Porque ali ele pode não ser pelos motivos corretos ainda para o adolescente, tá? Da caridade genuína mas é de serviço. O adolescente gosta de se sentir importante, então... Esquece isso, gente. Tem gente com fome no mundo, tem gente passando frio. Exatamente. Só faça. Então, pro adolescente... Era legal. Ser apresentado a isso foi muito legal. Então, talvez canalizar... O Luciano falou, né? Para outros aspectos... É interessante. Canalizem. A caridade pode ser um aspecto interessante aí nessa jogada. Fazer com que ele sirva, né? E às vezes ele não serve dentro de casa, a gente falou sobre isso, arrumar a própria cama, mas a caridade ali local é interessante. Uma das principais ferramentas de amadurecimento que tira pessoas da quarta camada, que leva pessoas mais à frente, é justamente ter contato com isso. E ser instrumento de alguma melhora, de alguma dignidade na vida de outras pessoas. Isso faz um bem para a alma do ser humano absurdo. E ajuda também, com certeza. Canalizar ajuda em tudo, né? Então ajuda nisso também, com certeza. Eu acho que faz parte. Eu lembro, adolescente, a gente disse, nossa, a gente que vai ficar com as crianças no evento. Era um evento para crianças, a gente era adolescente. Nossa, a gente que cuida da criança, a gente que serve a comida, a gente... Era interessante. E aí aquele negócio que a gente falou de entender os princípios, né? Põe o adolescente para fazer alguma coisa de útil. Né? A adolescência ela tem que acabar por quê? Porque ela tem que virar a idade de adulto o mais rápido possível. Porque ela tem que virar a maturidade o mais rápido possível. É isso aí. Então, os problemas e as dificuldades da adolescência se resolvem desta maneira. Sim. Quanto mais útil for aquele adolescente, quanto mais ordem ele tiver na vida dele, menos ele vai ficar nesse mimimi, nesses dilemas de jovem adulto que ainda não deu passo, né? Para se tornar gente mesmo, aquela... Seja homem. Isso. Homem, pessoa. Seja ser humaninho, né? É isso. Evolua. Respondemos? Acho que sim. Eu também acho. Se você tem alguma dúvida, escreve que a gente responde, comentários. Instagram, Luciano, seu... Luciano.mnogueira. Gabriela.lsrosa. E a gente volta. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.